Capítulo 2. Tinham cada qual o seu quarto e tudo. Andavam ambos pelos 70 anos, ou até mais do que isso. Mas ainda tiravam gozo das coisas, mesmo assim. De um modo meio parvo, claro. Bem sei que parece chato dizer isto, embora não seja essa a minha intenção. O que eu queria dizer é que pensava bastante no velho Spencer. E se formos a pensar bastante nele, desatamos a perguntar-nos por que raio vivia ele ainda. Quer dizer, andava todo curvado, tinha uma postura lixada e, nas aulas, sempre que deixava cair o giz, havia um tipo da primeira fila que tinha de se levantar para o ir apanhar e lhe dar. É uma coisa horrorosa, na minha opinião. Mas se pensássemos nele só o suficiente e não demasiado, podíamos até achar que no fundo não se safava mal. Por exemplo, um domingo em que eu e outros tipos estávamos em casa dele a tomar um chocolate quente, ele mostrou-nos um velho cobertor navarro esfiapado que ele e a mulher tinham comprado a um índio qualquer de Yellowstone Park. Via-se bem que o velho Spencer tinha tido imenso gozo a comprar aquilo. É isso que eu queria dizer. Pega-se em alguém velho como o caraças, como o velho Spencer, e o comprar um cobertor já lhe dá um gozo enorme. A porta estava aberta, mas mesmo assim eu dei um toque, só para ser bem educado e tal. Podia ver onde ele estava sentado. Estava sentado num cadeirão de couro, todo embrulhado no tal cobertor de que lhes falei. Olhou para o lado da porta quando bati. "Quem é?" berrou ele. "Caulfield. Entra, meu rapaz." Falava sempre aos berros, fora das aulas. Às vezes era de dar cabo dos nervos. No instante em que entrei, estava já como que arrependido de ter vindo. Ele estava a ler a Atlantic Monthly e havia pastilhas e medicamentos por toda a parte e cheirava tudo a gotas Vicks para o nariz. Era bestialmente deprimente. E ainda por cima eu não gramo muito pessoas doentes. O que tornava as coisas ainda mais deprimentes era que o velho Spencer estava com aquele velho roupão triste e sebento, que se calhar já tinha nascido com ele vestido ou coisa assim. E ainda por cima não gramo nada ver tipos idosos em pijama ou em roupão. Fica sempre a ver-se o peito encovado. E as pernas. As pernas dos tipos de idade, nas praias ou noutros sítios, parecem sempre tão brancas e peladas. "Olá, professor", disse eu. "Recebi o seu bilhete. Muito obrigado." Tinha-me escrito aquele bilhete a dizer-me para passar a despedir-me antes de começarem as férias, já que não voltaria. Não era preciso nada disso. Eu tencionava vir despedir-me de qualquer maneira. "Senta-te aí, meu rapaz", disse o velho Spencer. Aí era a cama. Sentei-me. "Como vai essa gripe, professor?" "Meu rapaz, se me sentisse melhor, era a altura de chamar o médico", disse o velho Spencer. Esta deu cabo dele. Desatou num riso abafado que parecia maluco. Depois acalmou-se e perguntou: "Por que não estás no jogo? Pensava que era hoje o grande jogo." "E é? Estive lá. Só que voltei há pouco de Nova Iorque com a equipa de esgrima", disse eu. Caraças, a cama parecia de pedra. Começou a ficar sério como ao raio. Eu já estava à espera. "Então vais-nos deixar, hã?" disse ele. "Pois é, parece que sim." Desatou naquele abanar da cabeça do costume. Nunca vi ninguém abanar tanto a cabeça como o velho Spencer. Nunca se percebia se estava a abanar a cabeça por estar a pensar, e assim, ou se era só por ser um velhote porreiro que não topava nada de coisa nenhuma. "O que é que o Dr. Turner te disse, meu rapaz?" "Ao que parece tiveram os dois uma pequena conversa." "Tivemos, sim. Estive no gabinete dele umas 2 horas, acho eu." "O que é que ele te disse?"
Oh, falou naquilo de a vida ser um jogo e assim, e como temos de seguir as regras do jogo. Foi muito simpático. Quer dizer, não foi aos arames nem nada. Só falou nisso, de a vida ser um jogo e assim. Sabe como é? A vida é um jogo, meu rapaz. A vida é um jogo que se joga segundo as regras. Pois é, senhor professor. Eu sei que é. Eu sei. Um jogo, uma ova. Raio de jogo. Se calhar do lado onde estão todos os craques, está bem que é um jogo. Concordo que é. Mas se calharmos do outro lado, onde não há craques nenhuns, então onde é que está o jogo? Nada. Jogo, coisa nenhuma. O Dr. Turner já escreveu aos teus pais? Perguntou o velho Spencer. Disse que lhes ia escrever na segunda-feira. E tu, já comunicaste com eles? Não, senhor professor. Ainda não comuniquei. Porque devo vê-los na quarta-feira quando chegar a casa. E como achas que vão receber a notícia? Bem, vão ficar bastante irritados, disse eu. De certeza, é já a quarta escola para onde vou. Abanei a cabeça. Abano a cabeça que se farta. Epá, disse eu. Também digo epá uma data de vezes. Por um lado, porque tenho um vocabulário que é uma porcaria, e por outro, porque às vezes me porto como se fosse mais novo do que o que sou. Naquela altura tinha 16 anos e agora tenho 17, mas às vezes parece que tenho menos de 13. É realmente irónico, porque tenho 1,86 m de altura e estou cheio de cabelos brancos. A sério. Tenho o lado da cabeça, o lado direito, com milhões de cabelos brancos. É assim desde que sou miúdo. E, no entanto, as coisas que por vezes faço é como se tivesse menos de 12. Toda a gente diz isso, principalmente o meu pai. Em parte é verdade, devo dizer, mas não completamente verdade. As pessoas pensam sempre que uma coisa tem de ser completamente verdade. Estou-me nas tintas, só que às vezes chateia-me que as pessoas me digam para me portar como alguém da minha idade. Às vezes porto-me como alguém mais velho. Palavra! Mas nunca reparam nisso. As pessoas nunca reparam em nada. O velho Spencer desatou de novo a abanar a cabeça. E começou também a limpar o nariz. Fingia que estava só a coçar, mas estava mesmo a enfiar o polegar lá dentro. Se calhar pensou que não fazia mal nenhum porque só estava eu no quarto. E eu não me importo. Só que é uma coisa bastante nojenta ver um tipo a tirar macacos no nariz. Depois, o velho Spencer disse: tive o prazer de encontrar a tua mãe e o teu pai quando vieram ver o Dr. Turner umas semanas atrás. Pessoas muito distintas. Pois são muito simpáticos. Distintas. Uma palavra que eu detesto. Parece armar. Dá-me vontade de vomitar sempre que eu ouço. E então, de repente, o velho Spencer pôs um ar de quem tinha para me dizer alguma coisa bestial. Alguma coisa daquelas que vão direito ao ponto. Endireitou-se na cadeira e como que se mexeu. Mas foi falso alarme. O que ele fez foi pegar na Atlantic Monthly que tinha no colo e tentar atirá-la para cima da cama, ao meu lado. Falhou. Foi só por uns centímetros, mas falhou. Levantei-me, apanhei a revista e pula em cima da cama. E de repente apeteceu-me estar a milhas do raio daquele quarto. Estava-me a cheirar que vinha aí um sermão do caraças. Não é que me importasse por aí além, mas não me apetecia nada ouvir um sermão e cheirar as gotas Vicks para o nariz e estar a olhar para o velho Spencer, de pijama e roupão, tudo ao mesmo tempo. É que não me apetecia mesmo nada. E lá veio ele. Que se passa contigo, meu rapaz? Disse o velho Spencer. Disse-o de um modo bastante duro, ainda por cima, pelo menos para ele. Quantas disciplinas tinhas este período? 5, professor. 5. E a quantas chumbaste? 4. Mexi um pouco o rabo em cima da cama.
Era a cama mais dura em que alguma vez me tinha sentado. Passei em inglês sem problemas, disse eu, porque já tinha dado aquilo do Beowulf e do Lord Randall My Son quando andei na Houghton School. Quer dizer, praticamente não tive de fazer nada em inglês, a não ser escrever uma ou outra redação. Ele nem sequer estava a ouvir. A bem dizer, não ouvia nada quando diziam alguma coisa. Chumbei-te a história porque não sabias absolutamente nada. Eu sei, professor. Então não sei. O senhor não tinha por onde escolher. Absolutamente nada, repetiu ele. É uma coisa que me deixa louco. Quando as pessoas dizem assim 2 vezes a mesma coisa, depois de já termos reconhecido isso uma vez. E depois disse-o pela 3ª vez. Mas é que é absolutamente nada. Duvido muitíssimo que tenhas aberto o livro uma única vez durante o período todo. Abriste. Diz a verdade, meu rapaz. Bem, dei uma vista de olhos 1 ou 2 vezes, respondi. Não queria magoá-lo. Ele era maluco por história. Uma vista de olhos, hã? Disse ele, todo sarcástico. A tua prova de exame está ali em cima da escrivaninha, em cima dos papéis. Dá-me cá, por favor. Era um golpe bastante sujo. Mas lá fui e entreguei-lhe. Não tinha outra alternativa nem nada. Depois voltei a sentar-me naquela cama de cimento. Epá, não podem imaginar até que ponto estava já arrependido de ter ido despedir-me dele. Começou a folhear a minha prova de exame como se aquilo fosse um monte de merda ou coisa parecida. Estudámos os egípcios de 4 de novembro a 2 de dezembro, disse ele. Foi este o tema que escolheste na pergunta de opção. Queres ouvir o que é que tinhas para dizer? Não, professor, nem por isso, disse eu. Mas ele leu na mesma. Não é possível parar um professor quando ele quer dizer uma coisa. Eles dizem na mesma. Os egípcios eram uma antiga raça de caucasianos que residiam numa das partes do norte da África. Esta é, como todos sabemos, o maior continente do hemisfério oriental. E eu tinha de ficar ali sentado a ouvir esta treta. Era mesmo um golpe sujo. Os egípcios são extremamente importantes para nós hoje por várias razões. A ciência moderna gostaria ainda de saber quais os ingredientes secretos que os egípcios usavam quando enfaixavam os mortos, de tal modo que as caras deles não apodreciam durante inúmeros séculos. Este interessante enigma é ainda um desafio para a ciência moderna no século XX. Parou de ler e poisou a minha prova. Eu estava já a começar a odiá-lo. O teu tema, chamemos-lhe assim, acaba aqui, disse ele naquele tom bestialmente sarcástico. Ninguém pensaria que um tipo tão velho fosse tão sarcástico e tudo. No entanto, deixaste-me uma pequena nota no fundo da página. Eu sei que deixei, disse eu. Disse isto rapidíssimo porque queria que ele parasse antes de começar a ler aquilo em voz alta. Mas ninguém o podia parar, estava com a corda toda. Caro professor Spencer, leu ele em voz alta. Isto é tudo o que eu sei sobre os egípcios. Parece que não consigo interessar-me muito por eles, embora as suas aulas sejam muito interessantes. Não levo a mal se o senhor me chumbar, já que vou chumbar a tudo, exceto a inglês. Respeitosamente, Holden Caulfield. Baixou a merda da folha e depois olhou para mim como quem tivesse acabado de me enfiar o raio de uma tareia em ping-pong ou coisa do género. Acho que nunca lhe perdoarei o ter-me lido em voz alta aquela treta. Eu não a lia alto para ele, se tivesse sido ele a escrevê-la. A sério que não.
Antes de mais nada, eu só tinha escrito a merda daquela nota para que ele não se sentisse mal por me chumbar. Achaste mal eu ter-te chumbado, meu rapaz? Disse ele. Não, professor, claro que não, disse eu. Dava tudo para que ele deixasse estar sempre a chamar-me meu rapaz. Quando acabou de ler a minha prova, fez uma tentativa para atirar para cima da cama. Só que voltou a falhar, já se sabe. Lá tive de me levantar outra vez para apanhar e a pôr em cima da Atlantic Monthly. É chato ter de fazer isso de 2 em 2 minutos. O que é que tu fazias no meu lugar? Disse ele. Diz a verdade, meu rapaz. Bem, já se vê que ele se sentia bestialmente mal por me ter chumbado. Por isso pus-me a dar-lhe música por uns instantes. Disse-lhe que eu era um verdadeiro idiota e a conversa do costume. Disse-lhe que teria feito exatamente a mesma coisa se estivesse no lugar dele e como a maior parte das pessoas não percebem como é difícil ser professor. Esse tipo de paleio. A música do costume. O mais engraçado, no meio disto tudo, é que eu estava a pensar noutra coisa enquanto lhe dava música. Vivo em Nova York e estava a pensar no lago no Central Park, perto de Central Park South. Perguntava a mim mesmo se estaria gelado quando eu voltasse para casa. E se estivesse, para onde é que iam os patos? Perguntava a mim mesmo para onde vão os patos quando o lago fica todo gelado, com uma camada de gelo por cima. Perguntava-me se haveria algum tipo que vinha com um caminhão e os levava para um zoo ou coisa assim. Ou se simplesmente voavam para qualquer sítio. É uma sorte. Quer dizer, o eu poder estar a dar música ao velho Spencer e a pensar nos patos ao mesmo tempo. Tem piada. Não temos de pensar muito quando estamos a falar com o professor. Mas às tantas ele interrompeu-me enquanto eu lhe dava música. Estava sempre a interromper. Como é que tu te sentes quanto a tudo isto, meu rapaz? Estou muito interessado em saber. Interessadíssimo. Quer dizer quanto a ser mandado embora de pensa e isso? Disse eu. O que eu gostava é que ele tapasse aquele peito encovado. Não era um espetáculo lá muito agradável. Se não estou enganado, parece que também tiveste problemas na Wooten School e em Elkton Hills. Disse isto num tom não apenas sarcástico, mas também sacana. Em Elkton Hills não tive grandes problemas, disse eu. Não fui bem posto a andar ou coisa assim. Foi mais do género deixar a escola. E porquê, se posso perguntar? Porquê? Oh, isso é uma grande história, professor. Quer dizer, é muito complicado. Não estava nada virado para estar ali a contar-lhe tudo. De qualquer modo, ele não ia entender. Não era nada a especialidade dele. Uma das grandes razões por que deixei Elkton Hills foi porque estava rodeado de armantes. Foi isso. Parece que nasciam do chão. Por exemplo, havia o diretor, o Sr. Haas, que era o cabrão mais armante que eu vi na minha vida. 10 vezes pior do que o velho Turner. Aos domingos, por exemplo, o velho Haas andava por ali a dar apertos de mão aos pais de toda a gente quando vinham ao colégio. Simpático como ao raio e tudo. A não ser que algum aluno tivesse uns pais um pouco mais velhos e com ar esquisito. Haviam de ver o que ele fez com os pais do meu colega de quarto. Quer dizer, se a mãe de alguém era um pouco para o gordo ou tinha um ar piroso ou coisa do género, ou se o pai de alguém era um daqueles tipos que usavam fatos todos enchumaçados e sapatos pirosos pretos e brancos, então o velho Haas limitava-se a apertar-lhes a mão e a mandar-lhe aquele sorrisinho falso e ia logo falar, para aí durante meia hora com os pais de outro aluno. Não aguento tretas destas, dá cabo de mim. Faz-me sentir tão deprimido que fico louco. Odiava a merda de Elkton Hills. O velho Spencer perguntou-me alguma coisa, mas não o ouvi. Estava a pensar no velho Haas. Como professor, disse eu,
Não sentes nenhuma apreensão por deixar Spencer? Oh, sinto alguma apreensão, sinto. Claro, mas não muita. Ainda não, de qualquer modo. Acho que ainda não me tocou a valer. As coisas levam um certo tempo a tocar-me. Por agora só penso em voltar para casa na quarta-feira. Sou um idiota. Não te preocupas absolutamente nada com o teu futuro, meu rapaz? Oh, claro que me preocupo um pouco com o meu futuro. Claro, claro que sim. Fiquei a pensar no caso uns instantes. Mas não muito, acho eu. Não muito, acho. Mas hás de preocupar-te, disse o velho Spencer. Vais ver, meu rapaz. Hás de preocupar-te quando for demasiado tarde. Não gostei de o ouvir dizer aquilo. Parecia que eu tinha morrido ou coisa assim. Era bestialmente deprimente. Sou capaz disso, disse eu. Gostava de meter algum juízo nessa tua cabeça, meu rapaz. Estou a tentar dar uma ajuda. Estou a tentar dar uma ajuda, na medida do possível. É verdade que estava. Via-se. Só que estávamos a milhas um do outro, mais nada. Eu sei que está, professor, disse eu. Muito obrigado. Fora de gozo. Agradeço muito, a sério. Depois levantei-me da cama. Epá, não conseguia ficar ali sentado mais 10 minutos, nem que fosse para salvar a vida. O que se passa é que agora tenho de ir embora. Tenho uma data de equipamento no ginásio que tenho de ir buscar para levar para casa. A sério. Ele levantou os olhos para mim e recomeçou a abanar a cabeça, com aquele ar bestialmente sério. De repente senti por ele uma pena do caraças. Só que não podia ficar mais ali. De tal modo estávamos a milhas um do outro. E de tal modo ele continuava a não conseguir acertar na cama sempre que atirava alguma coisa para cima dela. E com aquele roupão usado que deixava o peito à mostra. E aquele cheiro tramado a gotas Vicks para o nariz em toda a parte. Ouça, professor, não se preocupe comigo, disse eu. A sério, eu aguento-me. Isto é só uma fase. Toda a gente passa por fases e assim, não é verdade? Não sei, meu rapaz. Não sei. Detesto quando alguém me responde assim. Claro, claro que é, disse eu. A sério, professor. Por favor, não se preocupe comigo. Estava quase a pôr-lhe a mão no ombro. Está bem? Disse eu. Não queres uma chávena de chocolate quente antes de ir? A senhora Spencer ficava muito... Eu tomava, a sério que tomava, mas o que se passa é que tenho de ir. Tenho de ir já ao ginásio. Mas obrigado na mesma. Muito obrigado, professor. Depois apertámos a mão. E aquela treta do costume. Mas fez-me sentir triste como ao raio. Eu depois escrevo-lhe umas linhas, professor. Agora veja se trata essa gripe. Adeus, meu rapaz. Depois de eu ter fechado a porta, quando ia a caminho da entrada, ele gritou qualquer coisa, mas não consegui ouvir bem. Tenho quase a certeza de que gritou boa sorte. Espero que não. Espero bem que não. Eu nunca gritaria a ninguém boa sorte. É tramado, se pensarmos bem.